Meu querido irmão, quando você não abre a sua Bíblia, você não tem contato com as coisas de Deus. Deus fala através da palavra dele. E Deus vai olhar para nós, meros mortais, e falar: vai ele de novo com o celular dele. Eu sou um que carrega meu celular, eu tenho uma Bíblia no celular. Mas nada substitui você tocar nas folhas da Bíblia. Vamos agora ao texto dessa manhã, propriamente, capítulo 38. Esse é o pano de fundo. Isaías 38, a partir do versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Imagine você, como é que o rei estava se sentindo. Estava arrasado psicologicamente, tinha sido carcomido pela doença, o sistema nervoso, imagine o estômago dele, como ele deve ter morrido, deve estar sofrendo absolutamente. E diz que ele então estava sofrendo. E veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Que notícia, pastor, como é duro ser mensageiro de Deus. A gente tem que levar esse tipo de mensagem de Deus. Sabe, tinha um evangelista que antecedeu o pastor Bulhão na divisão sul-americana, um pastor argentino, pastor Belvedere, que escreveu Apocalipse Revelado. E eu era muito próximo dele devido ao evangelismo. Ele dizia o seguinte: você, quando for dar um estudo bíblico, você tem em mente que você está levando uma mensagem de vida ou morte. Hoje te apresento o bem e o mal. Escolhe o bem e viverás. Deuteronômio 30. E você vai dar os estudos nesta sequência. E ele orientava: e quando chegar no 10º estudo, você vai colocar a decisão. Pastor, mas 10 estudos a decisão, você não tem tempo para perder diante de 7 bilhões de pessoas que almejam conhecer a mensagem. E não é um que vai te... Satanás às vezes faz com que um atrapalhe a sequência. 20 estudos por semana, nessas condições. E aqui então chega Isaías e fala: Ezequias, notícia triste, o cerco foi levantado, Deus exterminou com os assírios, mas você vai morrer. Eu me lembro quando eu trabalhava numa equipe de cirurgia cardíaca, e a gente tinha que ter certas proteções, e eu contraí uma hepatite B. Hepatite B não é típico. Um outro cirurgião da equipe também contraiu hepatite B. Não foi relação sexual que eu contraí hepatite B. O outro cirurgião também. E descobriu o paciente que estava contaminando. E o vírus da hepatite B é um vírus que, se você passar a mão assim, pega na mão da pessoa, você é contaminado, porque é 300 vezes mais potente do que o vírus da AIDS. E nós não éramos vacinados. Viram? E eu me lembro quando eu recebi a notícia: você tem hepatite B, não existe medicamento, simplesmente repouso, e o grau de mortalidade, o risco de vida é de 30%. Cirurgia cardíaca era 3 a 4%. Hepatite B, 30%. E eu recebi aquela notícia, eu fiquei, agora é o fim do alemão, vai embora. E fui no médico do Hospital Silvestre, e ele falou: você vai ficar 3 meses em casa, você não vai comer os mesmos talheres da sua esposa, do seu filho. E separou Gisele, eu e o filho, a casa ficou separada para mim e para ela, e você não sai de casa. Foi bom porque eu estava terminando direito, e eu aproveitei aqueles 30 dias sem poder sair de casa e fiz meu TCC, meu trabalho interno de curso. Foi bom do aspecto. E depois você faz exame de sangue todas as semanas. Moral da história: Deus me recuperou. Ezequias diz a Bíblia que ele adoeceu, recebe a mensagem. Qual foi a reação dele? Você recebe essa mensagem, eu chego na sua casa e digo: Henrique, eu estou trazendo a mensagem para você, você vai morrer. Se prepare a sua coisa, prepare a Cris, os meninos, que você vai morrer. Outro dia você com um problema no pezinho, quase morreu. Você imagina eu dizendo para você: você vai morrer. E Ezequias recebe essa mensagem. Qual foi a reação dele? Versículo 2: então virou Ezequias o rosto para a parede. Isaías estava lá. Ele orou ao Senhor. Ele orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração. Eu fiz que era reto, Senhor, eu ia à escola sabatina, Senhor, eu era dizimista, Senhor, eu ia a todos os cultos, Senhor, eu fazia tudo que era pedido, eu estava à disposição, Senhor. E ali chorando, Isaías ali, e diz aqui a Bíblia,
no final do versículo 3, e chorou muitíssimo. Imagina o constrangimento de Isaías. Isaías pega e então sai. Deixa ele com a dor dele. Não havia o que fazer. A ordem vem de Deus. E ele sai, e quando ele chega no pátio do templo, ou no pátio do palácio, Deus se manifesta. Nem saiu da porta para fora, e Deus se manifesta. E falou o seguinte para Isaías. Versículo 5, 38, 5. Vai e diz Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eu vou te acrescentarei todos, pois aos teus dias 15 anos. Você imagina, ele nem saiu do quarto do rei, nem chegou ali no pátio do palácio, e Deus está respondendo a oração. Sabe, amigo, eu não sei você aqui nessa manhã, como é que você está? Talvez você esteja com algo que está te incomodando profundamente. Setor financeiro, setor social, espiritual. Semana eu vi que uma irmã nossa perdeu o papai lá no Brasil, foi. Como dói isso. Eu me lembro um dia que eu recebi a notícia, eu estava a trabalho lá em Genebra, na Suíça, recebi a notícia que meu pai tinha operado e estava em coma, para eu voltar correndo, que talvez não podia nem esperar, não esperaria nem eu chegar no Brasil para ele falecer. E eu me lembro que eu cheguei na frente do espelho, acabei de receber aquela notícia, eu chorei diante do espelho. Meu pai nunca tinha ficado doente, 59 anos, forte, italianão. Talvez você esteja passando por isso aqui hoje. Eu, quando vejo a história de Ezequias, primeiro como povo, ora e Deus intervém de maneira grandiosa. E agora pessoalmente, Isaías nem atravessou a porta do palácio. Volta de novo. Pega em Ezequias com todos os olhos vermelhos, lenço na mão, chorando. Ele fala: Ezequias, Deus vai te conceder mais 15 anos. E tem mais uma. Ele, para confirmar a palavra dele, ele vai deixar com você uma promessa. Veja a promessa que ele deixa, que interessante. Ele fala o seguinte, versículo 6: eu vou te livrar das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, defenderei esta cidade. Você não precisa contratar mais segurança, não precisa pôr mais guardas, eu vou fazer pessoalmente. E vai ser como sinal de que o Senhor cumprirá essa palavra. E versículo 8: eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Ponto. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que havia declinado. Você sabe o que é isso? O tamanho disso que Deus diz a Ezequias. Você sabe, se você for ver a astronomia, quarta-feira retrasada, fizeram uma pequena festinha aqui para o meu aniversário, e veio a pessoa com quem a Gisele trabalha, a esposa dele. O marido é da NASA, e é aquele que cuida de todos os satélites que cobrem o Japão, porque o Japão tem uma grande chance de ser arrasada pelos tsunamis. E todos os satélites, os Estados Unidos colocou através do homem dos satélites, né, a proteção para que os japoneses sejam avisados. E ele já foi 170 e poucas vezes ao Japão, e vai sempre para poder deixar no ponto. É um homem que conhece. Se eu contasse isso aqui para ele, ele ia duvidar, porque ele é ateu. A Terra viaja a 29,5 quilômetros por segundo. Você imagina a velocidade da Terra. 1 quilômetro que Deus talvez pise no freio, a gente ia sacudir e cair todos. 29 quilômetros por segundo. O que Deus fala para ele? Ele fala assim: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou zerar a Terra, eu vou zerar a velocidade da Terra. Olha o tamanho da promessa. E vou retroceder 10 graus. O que é isso? Existia uma escada. A escada, não existiam os relógios bonitos como hoje, mas existia uma escada, a escada de Acás. E quando o sol ia descendo, a sombra ia subindo as escadas. 1 degrau, 2 degraus. Que horas são? Está no 3º degrau da escada. Está no 5º degrau da escada. Deus falou assim: Ezequias, provar que eu vou te recuperar, vai subir 10 degraus. É inimaginável. Falar isso para um astrônomo, ele fala: você é louco, isso não existiu. Mas já está comprovado que existiu. O professor Rodrigo Silva já fez um estudo sobre isso, comprovado que isso existiu. E de repente o sol então para, porque diz a Bíblia que Ezequias viu.
Depois Deus traz de volta os 29 quilômetros por segundo e traz no horário certo, e a terra volta a girar na mesma velocidade. Diz a minha Bíblia que Ezequias compôs um hino que inspiraria Maria a cantar quando quando foi anunciado a maternidade de Jesus. Naquela época a astronomia era dominada pelos babilônicos, e os astrônomos babilônicos viram o que aconteceu, coisa que foge, mas é impossível falar um negócio desse para qualquer pessoa, porque você é louco, se fizer um negócio desse acaba a terra. E Deus fez. E ele recebe então cartas de Babilônia. Ficamos sabendo que você estava doente, e queríamos saber um pouquinho melhor sobre esses 10 degraus da escada de Acás. E o faraó e o rei de Babilônia, 100 anos antes da invasão, manda mensageiros, e eles chegam então para conversar com Ezequias. Ezequias recebe os bambambãs que estavam dominando a terra. Era uma disputa entre Egito e Babilônia, e ele achava que Ezequias estava se curvando ao Egito. E quando ele vê Ezequias, e eu quero focar exatamente nesse momento, ele recebe aquela comitiva. Tinha acabado de passar um cerco de 2 anos com Senaqueribe, e agora então ele recebe, e diz a minha Bíblia que então ele começa a se acertar, passa um perfuminho, cabelo arrumadinho, e começa a mostrar tudo que Deus fez por eles. Olha aqui, gente de Babilônia, nós passamos esse cerco, mas olha o nosso templo, olha o nosso palácio, olha as nossas coisas, quantas bênçãos Deus nos mandou, olha quantas bênçãos Deus nos mandou. Sabe, quando essas pessoas chegam aqui, às vezes nós mostramos aqui, temos orgulho de falar que em 2 anos construímos um templo desse porte. Olha que bênção, quantas bênçãos. Mandamos uma comitiva lá para Guiné-Bissau. Olha, fizemos isso, fizemos aquilo. Como Deus tem abençoado a nossa igreja, como Deus tem abençoado o nosso povo. E eles ficaram encantados. Termina a visita, chega Isaías, conheci o caminho, e ele chega lá e fala: pois é, Ezequias, quem que é esse povo que estava aí com você? Babilônia já ouviu a nossa fama. E o que é que você mostrou para eles? Sabe, eu mostrei para eles absolutamente tudo que o Senhor tem feito por nós. Que bênção. Olha só que povo bonito. Olha que povo, todo mundo com roupa bonita, povo perfumado, todo mundo empregado. Olha que bênção aqui, nossa Jerusalém. Não há nada, absolutamente nada, do que eu tenha, que eu não tenha mostrado. Que bênção. Quantas bênçãos. Como é bom a gente mostrar as bênçãos daquilo que Deus faz por nós. Cada casa, os carros, tudo. Você mostrou a eles o Deus que proporcionou tudo isso? Sabe, um outro escriba que escreveu aqui, se você for lá em Crônicas, exatamente nesse assunto, segundo Crônicas 32, se você for no versículo 25, diz o seguinte: mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois se exaltou o seu coração. Sabe, querido, o nosso templo é uma bênção. O que Deus dá para você de trabalho é uma bênção. Deus veste a sua casa, Deus dá comida, dá carro. Você para aqui no pátio, os carros todos novos, todo mundo lindo de morrer, todo mundo bem vestido. É uma bênção que Deus proporciona a você. Mas se ele não for o primeiro, olha só como é que Crônicas fala. Fala, Ezequias prosperou, veja no versículo 31, e Deus o desamparou para prová-lo e fazer conhecer o que estava no coração. Pouco importa, querido, se você não mostrar ao mundo o que Deus tem feito por você. Eu era o primeiro ancião da igreja central de Uberlândia. O pastor Hélio Carnassale está pregando lá hoje.
E eu era o responsável, o pastor tinha acabado de ser eleito presidente da associação e pediu que eu tomasse conta da igreja. E chegou no sábado de manhã, a diretora da escola sabatina chegou e falou assim: Paulo, tem jeito de você passar lição geral, que não tem professor? Eu, como responsável pela escala e pregação naquele dia, liguei para o pregador e falei: pregador, estamos te aguardando. Ele falou: aguardando para quê? Eu falei: você está escalado para pregar. Não. Corri em casa, falei nada, troquei de terno, botei um terno escuro, troquei a gravata, troquei a camisa e voltei para a igreja. Escolhi um sermão. Me lembro que antes de sair de casa eu me ajoelhei na beira do sofá. Falei: Senhor, não sei porque que o Senhor está me trazendo para pregar agora de manhã. Eu não estava preparado. E eu preguei. E na hora de terminei, na hora de cumprimentar as pessoas, alguém chegou para mim e falou assim: você passou a lição geral, pregou, vai fazer o JA também? Falei nada. Em seguida veio uma senhora, pegou na mão e falou assim: eu posso falar com o senhor? Falei: deixa eu acabar de uma igreja de uns 300, 400 membros. Falei: posso falar com o senhor? Falei: claro. E ela ficou então do lado. Acabei de cumprimentar a igreja. Ela chegou e me falou o seguinte: sabe, eu e meu marido somos da Igreja da Reforma, em Águas Quentes, que é ali em Goiás, em Caldas Novas. Meu marido, reformista, primeiro ancião, e meu filho é do 7º dia, e mora em Manaus. E todo ano, quando ele vem para cá, é uma brigaiada em casa. Quem tem a verdade? A do 7º dia ou da Reforma? Eu prefiro que ele não venha. E num sábado eu peguei a louça, nós não lavamos louça de sábado. Eu pus uma toalhinha em cima, imagina aquele calor de 40 graus. Pus a toalhinha em cima e fui para a rede. E eu estava lá na rede e tive um sonho. Antes eu falei: Senhor, me mostra qual é a igreja verdadeira. Eu não aguento mais essa discussão. E eu tive um sonho. Eu tive um sonho que eu entrei numa igreja e tinha um anjo do meu lado. E o anjo falou o seguinte: está vendo? Essa aqui é minha igreja. Aquele ali é meu filho. Eu acordei, não sabia qual era essa igreja. Faz 6 meses esse sonho. Eu vim aqui para Uberlândia. E nós, a Reforma, não podemos entrar numa igreja do 7º dia porque tem problema. E quando eu falei para meus amigos que eu estou hospedado, eu falei assim: vamos na igreja do 7º dia, ninguém conhece a gente, vamos lá ver como é que é. Meu filho fala tão bem. Nós viemos, e quando eu cheguei aqui na igreja, vi esse templo. Era o templo do meu sonho. E quando levantei os olhos, eu vi o Senhor pregando, e eu vi o Senhor há 6 meses atrás com esse mesmo terno, essa mesma gravata, com esse mesmo sermão, cantando os mesmos hinos. Eu quero ser batizada na do 7º dia. Estou aqui com meus amigos, éramos 5. Nós queremos todos ser batizados. Irmãos, quando ela me contou aquilo, eu arrepiei todo. Sabe, quando você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é só para a remissão dos seus pecados. No momento que você desce as águas batismais, você é batizado com o fogo do Espírito. Você é batizado concomitantemente com o Espírito Santo. Você não vê, mas você é batizado. Você é tomado. Por isso que fala do primeiro amor, que as pessoas saem e querem contar. E naquela hora me arrepiei todo. Eu, um simples mortal, um pecador. O Senhor me conhecia. O Senhor sabia o sermão que eu ia pregar. O Senhor sabia tudo. Sabe, querido, Ezequias era conhecido do reino dos céus, mas ele preferiu mostrar as coisas. Quanto tempo nós perdemos querendo doutrinar as pessoas. É muito bom, mas não é o essencial. O essencial é você testemunhar para as pessoas. Se possível, fale. Caso contrário, viva. Você não precisa de tempo para testemunhar. Você pode ser o que você é, do jeito que você é. As pessoas olham para você e veem alguém que é filho de Deus. Sabe, quando você é batizado, Deus escreve o seu nome no livro da vida, e o Espírito Santo pega aquele prontuário e coloca e diz: quando eu tiver oportunidade, eu vou usar o Henrique, eu vou usar o Cris, vou usar o Mateus. E ele vai lá e pega. Quem sabe uma única vez na vida, mas será uma alma que será com Deus pela eternidade. Aqui eu vejo homens e mulheres, queridos irmãos, batizados pelo Espírito Santo. Será que você tem feito como Ezequias? Mostrado as belezas da igreja adventista? Amém? Louvado seja Deus por isso.
Você tem testemunhado do amor, talvez silente, daquilo que Deus faz por você. No seu trabalho, você reclama do trabalho que Deus te concedeu para você ganhar o pão? Ou você faz o teu trabalho, sermão da semana passada, quando vier da tua mão, faça o melhor possível. As pessoas estão olhando você como um filho de Deus, como um adventista do sétimo dia. Deus está procurando homens e mulheres que estejam revestidos do Espírito Santo. O Edson vai cantar uma música. Vem cá, Edson. Eu me lembro do dia que eu fui batizado. E foi cantado este hino, talvez no seu batismo também. E olha o tamanho do compromisso que foi feito com Deus. 13 de dezembro de 1964. Tinha 9 anos de idade. Canta aqui. Eu me lembro quando eu entrava no tanque batismal, 34 batismos naquele dia. E nós cantamos, foi cantado esse hino, eu me lembro até hoje. Quantos aqui tiveram esse hino cantar no dia do seu batismo? Estou vendo várias mãos que se levantaram. Mesmo que te neguem todos, eu faço o quê? No momento que eu era daquele que me desciam as águas batismais, eu ouvia a igreja cantando isso. Um compromisso assumido com Deus. E o Espírito Santo veio correndo e pegou aquele alemão que andava de calça curta, 9 anos de idade. Eu nunca tinha pregado na minha vida, eu não sabia o que era pregar. E ele falou assim: eu vou guardar o nome dele. E naquele dia lá em Uberlândia, eu vi que ele não se esqueceu de mim, porque ele pegou o meu nome e contou para aquelas 5 pessoas que eu era o homem que ia pregar naquele dia, que eu era um homem de Deus. Amigo, você está nessa relação. Você, quando desceu as águas batismais, você assumiu esse compromisso. O Espírito Santo te batizou com labaredas de fogo. Seu coração se aqueceu. Uma nova criatura. Conte para os outros. Ezequias teve 15 anos a mais de vida. O seu filho Manassés viu a atitude do pai. E a primeira coisa que ele fez quando ele assumiu o trono foi serrar o profeta Isaías ao meio. Que testemunho você tem dado na sua casa? O que você tem contado para os seus filhos? Você tem vivido o evangelho que você diz: aonde quer que for, Senhor, eu vou pregar o teu nome. Se eu não tiver tempo de pregar, eu vou viver o teu nome. E quando as pessoas olharem, ver lá quem é aquele ali, não sei, mas é um adventista do sétimo dia.